Deixa eu só fazer uma introdução. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui fazendo uma revisão da matéria de Direito Internacional Público. Tendo em vista, chegamos ao final do nosso programa e teremos uma provinha, e essa discussão hoje, ela não é apenas para a prova, é mais para a gente consolidar. Ela também é para a gente consolidar todas essas informações que a gente teve, e foram muitas informações, né, que a gente teve ao longo desse semestre. Queria começar dizendo que vocês foram fundamentais para mim nesse período. Este momento aqui é o melhor momento para mim. É o momento que eu sinto mais segurança, que eu sei o que eu estou fazendo, que me sinto muito bem. Agradeço pela participação muito inteligente, muito generosa e estimulante que vocês tiveram ao longo das aulas, né? Nesse semestre. Não sabia que dava para fazer esse coraçãozinho, né? Estou aprendendo agora. Muito bem. Então, a gente, eu havia me esquecido de começar a gravação antes, e falamos sobre a unidade 1 antes de eu começar essa gravação. Agora a gente vai para o que realmente importa mais, assim, em termos de atividades avaliativas. Os concursos, as provas, geralmente são sobre questões que envolvem fontes de direito internacional, especialmente, Thaís, os tratados. Tá? Muito obrigado, Márcia. Uhum. Você também foi muito atencioso comigo, viu? Eu sei que você está preocupado comigo há muito tempo, e eu subestimei, eu fui descuidado com o meu estado. Então, peraí que eu tô a nossa unidade 2, ela vai falar sobre fontes de direito internacional. E eu dizia que pois é, você foi um excelente aluno em todas as matérias, viu? Participação sua, você muito inteligente. Inclusive, Nunes, eu acho que a aula que você mais queria ter, a gente acabou não tendo. Eu queria que você confirmasse se você tem uma apostila que fala sobre guerra híbrida, ou se por acaso eu não mandei essa apostila para vocês. Ô, professor, eu baixei todas ontem que você enviou pelo e-mail. Eu Mas, posso olhar mas, depois nas de conflito. é, mas veja bem, quando eu mando para vocês, eu mando a versão mais atualizada. As que estão no Moodle são do semestre passado. Sim, eu peguei do e-mail mesmo, do e-mail. Então pronto, então pronto. Né? Então, eu tenho uma dificuldade com essa palavra fontes, porque ela me parece muito neutra, como se o direito viesse de um lugar assim, tipo uma fonte de água, né? Como se viesse da natureza. Muito obrigado, Luiz. Você, graças, muito gentil. Vocês todos são muito tolerantes, pacientes e foram fundamentais para mim. O direito, ele é construído. Então, eu sei que eu abuso das imagens com fins didáticos, mas eu queria que essa postura tivesse o povo trabalhando numa oficina, montando, serrando, porque o direito ele é construído, né? Ele não vem de um lugar pronto, ele é feito no processo político, histórico. E aí, quando a gente entende quais são os processos que criam normas de direito internacional, a gente entende melhor como lidar com essas normas. Então, a ideia disso, das fontes, tem muito a ver com isso. Né? E temos três tipos de fontes que são clássicas, tratados os costumes e os princípios, e temos outros que são menos estudados, mas são fontes. A gente entendeu que os contratos permitem uma base conceitual para a gente analisar os tratados. Tem muitas semelhanças.
mas vamos entender as diferenças. Porque nessa área, a pessoa confundir a palavra tratado com a palavra contrato é uma gafe. Parece que a pessoa não sabe bem a matéria. É tipo, sei lá, no direito tributário, a pessoa confundir tributo com imposto, sabe? No senso comum é muito parecido, mas se você tiver numa banca de mestrado e fizer essa confusão, pega mal, né? Então a gente entendeu que os tratados eles têm uma estrutura formal necessária para que ele produza os efeitos que ele deve produzir. E aí vocês fizeram uma atividade que é a oficina de tratados, que é exatamente para vocês treinarem essas, essas, esses elementos que fazem um tratado ser bem feito e atingir os objetivos que ele precisa atingir. Então, a gente entende, uma petição, uma sentença, uma lei, todos têm uma estrutura necessária, formalmente necessária, os tratados também. E aí vocês já tiveram essa atividade, né? Vocês entenderam que o título, os considerando, né? Chamado preâmbulo, tem uma importância, apesar da gente, no Brasil, achar que isso é conversa fiada, que isso é borracha, como dizem os alunos. A gente subestima sempre os preâmbulos, mas quando a gente não lê eles, a gente vai para a parte dispositiva menos ciente do que se trata aquilo ali, do que se a gente, né, contextualizasse a parte dispositiva com as normas naquilo que está previsto no preâmbulo, que deve dar o objeto, né, os objetivos, princípios, o contexto, tudo isso é muito útil, né? Então, não subestimar o preâmbulo, a parte dispositiva, claro, a gente está muito acostumado, né, feito em artigos e tudo. Algumas cláusulas são necessárias, questão de entrada em vigência, né, questões de reserva, prazo para denúncia, essas coisas que cláusula compromissória para resolver os conflitos, isso tudo, quando surge um problema, são essas cláusulas que possibilitam a melhor solução para esse problema, Eduardo. E os anexos, né? Não se esqueçam, o anexo faz tanto parte do tratado como o tratado. Você quer perguntar alguma coisa, Nunes? Eu sei que eu estou falando muito, pessoal, mas a gente sempre está aberto para conversar, viu? Inclusive, se for para vocês dizerem que na velocidade que a gente está indo, a gente não vai muito longe na revisão, tá? Às vezes, sabe quando você vai contar um caos e você meio que acostuma com uma certa forma de contar e não consegue contar diferente? A aula é um pouco assim, então às vezes a gente fica mais... Até por isso que eu não queria ficar muito ligado nas apostilas. Muito importante para nós é compreender que se o direito internacional se baseia nos tratados, essencialmente, os tratados são parecidos com os contratos, tem uma coisa parecida com o Código Civil, que é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é uma fonte de consulta necessária, né, para todas as áreas, todas as especialidades do direito. As questões sobre interpretação do direito, né, as questões sobre, né, a maneira pela qual um tratado obriga um país, a maneira pela qual o direito interno do país não justifica o descumprimento de um tratado. Muito importante. Artigo 27. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. Imagina que, num certo momento, um país quis se vincular a um tratado.
foi lá e se vinculou. Ok. Em outro momento, as coisas mudaram e ele não quer mais se vincular ao tratado. Ele tem um vínculo internacional, juridicamente vinculante, passível de sanção em caso de descumprimento. Se ele quiser se desvincular do tratado, ele tem que fazer um ato internacional. Um ato interno, como uma lei, só vale internamente. Não tem a força de desvincular o país no plano externo. Então, o direito interno não desobriga um país de cumprir o que ele acordou no tratado. Mas, se ele não quer mais o tratado, é fácil, é simples. Vai lá e denuncia o tratado. O que significa denunciar? Comunicar para os outros que você vai se desligar das obrigações daquele tratado. Tem que respeitar o aviso prévio. Depois do aviso prévio, expirado, aí você vai fazer o que você quiser. Né? Questões como rebus sic stantibus podem estar sendo muito invocadas num contexto que a gente vive atualmente, com conflitos internacionais, crises e situações que talvez não fossem previsíveis e que, com certeza, vão trazer uma série de consequências, muitas vezes, para uma das partes. Não me surpreenderia se muitos tratados passassem por suspensão ou extinção sob este pretexto. Enfim, muito cobrado nos concursos é a maneira pela qual os tratados são incorporados ao direito interno. Para a gente entender esse processo, a gente tem que ver como é que o tratado começa a ser produzido. Na esmagadora maioria dos países, quem tem competência para lidar no plano internacional é o executivo, né? É o presidente da República, né? Através aí do executivo. É ele que negocia os tratados. Claro que ele faz isso através do seu Ministério das Relações Exteriores, e tem um ministro só para isso. E uma rede administrativa extremamente qualificada, profissional, antiga, tradicional, estruturada, ramificada, hierarquizada, que é o sistema diplomático. Então, se estamos falando de entidades soberanas que vão criar uma norma, essas entidades precisam concordar, ter vontade de se vincular. Essa vontade é construída através de negociação. E é óbvio que essa negociação ela tem uma série de influências do contexto histórico, da correlação de força, das regras do jogo, se é bilateral, se é multilateral, do tipo de assunto que está sendo negociado. A negociação vai determinar o que o tratado vai vir a ser. Nós que somos do direito, costumamos pensar só no direito positivado e subestimar a importância da negociação, o que é um pouco ingênuo. É como se a gente não tivesse a compreensão de por que aquelas normas são do jeito que são, por que elas estabelecem aquilo que elas estabelecem. Se a gente não entende o porquê, a gente tem dificuldade de lidar com o porquê. O porquê é importante e o porquê vai estar na negociação. Às vezes, reproduzido no preâmbulo. Quem assina é o presidente. É óbvio que ele tem muitas coisas para fazer, então ele tem um ministro que tem essa competência derivada do presidente. A competência do presidente é competência originária, constitucional. A competência do ministro é derivada, é legal, estabelecida em lei. E é claro que os diplomatas, quando são chefe de missão diplomática, ele tem a prerrogativa, pelo cargo dele, de representar o Brasil na assinatura de tratados, junto aos outros países, no qual ele trabalha como chefe de missão diplomática. E qualquer pessoa, né, como o Nelton, a Násia, a Maria Luísa, podem assinar o tratado se tiver um documentozinho, né, que é a Carta de Plenos Poderes. Eu posso assinar um tratado se
escrever uma carta me nomeando como representante do Brasil num determinado contexto. Esse tratado negociado pelo Executivo expressa a vontade do Executivo, mas quando o tratado envolve um assunto que vai trazer consequências jurídicas para o direito interno, ele precisa passar pelo Congresso, como seria qualquer outro processo normativo interno. Se esse tratado envolve, digamos assim, despesas para o país, econômicas, ele tem que passar pelo Congresso, assim como teria que passar outras iniciativas da presidência que envolvem orçamento, que comprometam o orçamento. Nem tudo que é feito no plano internacional precisa passar pelo Congresso. Muitas vezes, ô Laura, muitas vezes, questões de concurso redigem de maneira ambígua, assertivas, de forma que não fica muito claro se existe uma intenção de generalizar todos os tratados ou se implicitamente tem uma ideia de que aqueles tratados que precisam passar pelo Congresso. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. E, para nossas avaliações, eu sempre que dou provas objetivas, eu faço questão de oportunizar, de criar a possibilidade de vocês justificarem a resposta. Isso não é uma obrigação, isso é um direito, é uma possibilidade. Por exemplo, imagina que a Násia, que é uma jornalista, que domina a língua portuguesa, ela percebe que tem uma frase que pode ter duas interpretações e uma a resposta seria verdadeira e a outra resposta seria falsa. Então, ela pode justificar, considerando que tal coisa significa tal coisa, então a resposta é verdadeira. Mas, se for assim, outra interpretação, então ela seria falsa. Se você não puder manifestar isso, fica mais difícil, né? Então, assim, eu quero... eu não lembro bem como é que a gente faz isso pelo muro, viu, Eduardo? Mas a gente dá um jeito. Mas isso me preocupa para outros concursos, que eu já vi mal explicado, tá? O Congresso vai analisar a partir de uma provocação, né, do Executivo, de uma mensagem ao Congresso. Essa mensagem ao Congresso, ela chega e ela vai tramitar na Câmara e no Senado de uma maneira muito parecida com a tramitação de uma lei ordinária. E, ao final, a aprovação pelo Congresso significa a legitimação, a autorização, a permissão para que o Executivo finalize e, de maneira, agora sim, definitiva, se vincule juridicamente ao tratado. Por quê? Na assinatura de um tratado que exige aprovação pelo Congresso, não se tem um vínculo jurídico neste momento ainda. Por quê? Porque está pendente de aprovação pelo Congresso. Existe um vínculo político. Olha, eu, que sou executivo, queria que fosse assim, concordo com o que está escrito, né? Mas como eu preciso passar pelo Congresso, eu ainda não posso vincular o meu país a esse tratado. Depois que o Congresso aprovar, eu volto aqui e ratifico. Às vezes, o Congresso demora tanto tempo. Às vezes, as coisas mudam. Às vezes, o presidente muda. E o país já não quer mais se vincular. Então, não tem problema. Senão, ele não ratifica. Tem vários tratados, não só o Brasil, vários outros países, assinaram e não ratificaram, o que significa que não tem um vínculo jurídico. Porém, tratado que não precisa do Congresso, a assinatura vincula. Certo? Depois da aprovação pelo Congresso, então, tem o ato da ratificação que formaliza o vínculo e temos que ver a questão da entrada em vigor. Por quê? Se for um tratado bilateral, não basta um país ratificar, o outro tem que ratificar também. Tem que ver quando é que vai entrar em vigor a partir disso. Se for um tratado multilateral,
Depende. O que está escrito no tratado? Vai entrar em vigor quando? Quando todo mundo ratificar? Quando todo mundo depositar o instrumento de ratificação? Ou quando um certo número de países mínimo estabelecido no tratado fizer isso? Às vezes, não é realista esperar que todo mundo ratifique. Então, essas questões têm que estar colocadas no tratado. Quando o tratado está prestes a entrar em vigor no plano internacional, tem um ato interno no Brasil. No Brasil. Não é só no Brasil. Mas o Brasil é meio formalista. Que é a promulgação de um decreto executivo dizendo para o país, para os poderes, para o legislativo, para o judiciário, para todo mundo, que aquele tratado vai entrar em vigor. O decreto não se confunde com o tratado. O decreto puxa o tratado para dentro do ordenamento jurídico. Mas, a partir desse decreto, o tratado faz parte do direito brasileiro. Então, não vamos pensar no tratado como um negócio lá fora. O tratado está dentro do nosso direito. Não vai de meco. Entende, o Vitória? Então, ele, assim como o decreto 1501 fala sobre um assunto e é norma jurídica vigente e válida e eficaz, um decreto 1502 que incorpora o tratado tem a mesma validade, entendeu? Aliás, esse já é o assunto da próxima unidade dentro do tratado, né? Que é como é que os tratados incorporados ao direito interno se relacionam com as outras normas do direito interno. A regra geral é que o tratado é incorporado com estatura hierárquica de lei ordinária federal. É a regra geral. Em se tratando de o tema direitos humanos, que é um tema muito abrangente, os tratados que foram assinados entre 88 e 2004 e que foram aprovados pelo Congresso com procedimento de legislação ordinária são considerados como sendo algo acima da legislação ordinária, ainda que abaixo da Constituição. Aí criou esse nome supralegal. Se os tratados forem incorporados ao direito interno com procedimento equivalente, o Thaís, ao de emenda constitucional, ele terá a estatura de emenda constitucional. Tá? Então, esse caso é uma exceção. Também me preocupa a imprecisão em questões que vocês possam vir a fazer pelo Brasil, de falar tratados de maneira genérica e não especificar, né, essas nuances. Outra particularidade, Beatriz, se refere ao direito tributário, porque o próprio Código Tributário Nacional ele estabeleceu que os tratados devem ser observados pela legislação. Significa dizer que o legislador e quem for aplicar o direito, percebendo um conflito entre um tratado e uma norma de direito tributário, deve fazer prevalecer o tratado. Por quê? Porque a articulação econômica internacional, que acontece, inclusive, Beatriz, por meio do direito tributário, exige que a gente faça isso. Do contrário, nós vamos fazer um tanto de tratado e vamos descumpri-los por conta da legislação interna e vamos ser prejudicados no comércio exterior. Você quer perguntar alguma coisa, Beatriz? Quando vocês botam a carinha aí, eu fico achando que vocês querem falar comigo. Não, eu só liguei a câmera antes porque tava... Não tinha ligado a câmera antes porque eu fiquei sem graça. Ah, pois é. Esse negócio é meio invasivo, né? Às vezes a pessoa tá com o varal cheio de cueca secando, né? A mãe tá passando pano pelado aqui atrás, né? Acontece. A gente... eu não preciso vê-los para senti-los, mas quando eu vejo vocês, eu fico muito feliz. Sinto que eu não estou falando sozinho. É muito bom.
Não se esqueçam que o Brasil desenvolveu no STF. Pois é. E tem cachorro, tem gato também. Eu tenho um gato tão exibido que quando eu estou dando aula aqui, ele vem, derruba a câmera, mostra o fiofó para a câmera, para todos os alunos, faz um escândalo, mexe no teclado. Aí também tem que deixar para fora. Aliás, eu tenho 3 gatos. A pandemia fez isso com a gente. Aí, o gato foi prescrição psiquiátrica para minha filha. Né? Foi ordens médicas. Funcionou, ajudou. Não se esqueçam que o STF criou um sistema meio esquisito, que é o seguinte: categoricamente, eu posso afirmar que os tratados revogam legislação conflitante com eles, legislação anterior conflitante com eles. Cachorro aqui. Tem 3 gatos e 2 cachorros. Revoga. No entanto, se tem um tratado em vigor e, posteriormente, o Brasil adota uma nova norma interna conflitante com esse tratado, não tem problema. Por quê? Porque o STF, que antes entendia que os tratados estavam acima da legislação da legislação ordinária, em 73, eles mudaram essa interpretação para dizer que estão no mesmo nível hierárquico, devendo prevalecer o mais recente. Se está no mesmo nível, a antinomia é resolvida não pelo critério hierárquico, e sim pelo critério cronológico. Acontece que uma lei interna não tem a força para revogar um tratado internacional, porque para revogar um tratado você tem que fazer um ato internacional, que é a denúncia. Então o STF quis que prevalecesse a lei interna posterior ao tratado, mas isso não resolve o problema internacional. Então, a terminologia é importante para nós aqui, viu, Názia? Tratado revoga lei anterior com ele conflitante. Lei posterior a tratado não revoga o tratado, porém, suspende a sua eficácia. Certo? Depois de falar de tratados, nós falamos sobre outras fontes de direito internacional. E aí, eu vou ser bem objetivo, né? Porque, de fato, essas outras fontes são muito pouco cobradas. E, geralmente, elas são cobradas da seguinte maneira: uma questão que tem vários tipos de fonte e você vai julgar se são ou se não são fontes. Eu vejo uma pequenez em muitas questões, que é o seguinte: a pergunta não é sobre quais são as fontes, e sim quais são as fontes reconhecidas pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Nacional de Justiça. Então, são perguntas diferentes. O Estatuto cita 3 tipos de fontes: tratados, costumes e princípios. Tá? Não cita atos unilaterais, que são fontes reconhecidas pela própria Corte Nacional de Justiça. Não cita normativas de organizações internacionais, tratados, costumes e princípios. Não cita normativas de organizações internacionais, Luana, porque quando esse estatuto foi feito, não tinha organização internacional que exercitasse essa competência de criar normas heteronormativas, né? Norma para os países. Isso não havia. Então, não era razoável esperar que fosse previsto. Mas hoje existe, é uma realidade do mundo. E o Estatuto também, no artigo 38, ele também não fala diretamente, e sim de uma maneira confusa, que as decisões jurisdicionais são vinculantes
para o país que é parte do processo. Né? Então, temos outras fontes. Então, 6 tratados, costumes, princípios, atos unilaterais, normativas de organizações internacionais, lembrando que nem toda normativa de organização internacional é vinculante. Por quê? Porque o tratado dessa organização é que tem que dizer se é obrigatório ou não. Ela pode produzir normas não vinculantes, né? Políticas, orientações, objetivos, não vinculantes. E as decisões jurisdicionais. O problema do artigo 38 é que ele é mal redigido e é mal traduzido. E ele tem uma linha D em que fala assim, a doutrina, e usa uma expressão que deveria ser entendido como jurisprudência, mas lá está assim, decisões judiciárias. Mas o que eles querem dizer é a jurisprudência acumulada ao longo da história dos tribunais. A doutrina e a jurisprudência influenciam a maneira pela qual os juízes devem interpretar o direito na hora de resolver um caso concreto apresentado para eles. Mas não são fontes. Doutrina não obriga ninguém. Jurisprudência, sobre casos passados, não obriga um país julgado agora. Não são fontes. Outra coisa que não é fonte. Equidade. No artigo 38, parágrafo 1º, fala assim, os juízes vão aplicar o direito. Aí fala o que é o direito. No parágrafo 2º, fala assim, se as partes quiserem, expressamente, ao invés de aplicar o direito, pode aplicar uma noção de equidade. Resolver, tipo assim, com base numa justiça equitativa. Equidade é fonte de direito? Não. Mas, professor, está no artigo 38. Pois mas tem que ler o artigo 38 para perceber que isso é uma forma de resolver um conflito que pode ser utilizada. Mas, Eduardo, eu nunca vi, não estou falando que não tem, mas eu nunca vi uma decisão baseada exclusivamente na ideia de equidade. Se for assim, os países têm que pedir. E tem uma modinha do soft law, que é um saco, porque confunde os alunos. Confunde quem não teve a oportunidade de estudar muito essa matéria. Os países, quando querem, vão lá e criam normas jurídicas vinculantes. Os países, quando querem, criam normas não vinculantes. Se eles criam normas não vinculantes, é porque eles não queriam que fosse vinculante. Não adianta forçar a barra para dizer que soft law é law, porque não é law. Se fosse law, seria law, não seria soft law. Se quisessem fazer de maneira vinculante obrigatória, fariam de um jeito. Como quiseram fazer de maneira não obrigatória, fizeram de outro. Muitas vezes, normas obrigatórias e não obrigatórias convivem. Pode se misturar ali. Mas não se esqueça, soft law não é law. Tá certo? E aí a gente fecha mais um pedacinho. Depois, nós vamos falar dos sujeitos do direito internacional. Aí a gente sai dessa grande unidade subfontes, né? E passa a falar de sujeitos. E é claro que o principal sujeito... Não, primeiro, sujeito significa você ser destinatário de uma norma de direito internacional. Guga, desculpa te interromper, mas é só para, antes de você iniciar, eu fiquei com uma dúvida no ponto passado. A gente está na política internacional aí, eu acho que o último boom foi a questão do Tribunal Penal Internacional acusar o Putin, né, pelos crimes na Ucrânia. E aí tem toda essa circunstância dos países que entram, que assinaram o tratado do Tribunal Internacional, eles terem que prendê-lo caso ele entre no território. E aí eu estava reparando que, um fato engraçado, que os Estados Unidos não é um dos países que atualmente são signatários, então teoricamente ele poderia ir aos Estados Unidos.
cara, eu queria entender como que funciona esse trâmite, porque, por exemplo, eu estava lendo também que teria uma reunião do BRICS agora em junho ou julho na África do Sul. Isso. Como é que funciona essa situação? Porque, beleza, o país sendo signatário, ele necessariamente tem que prender, como que é a autonomia dele em cima disso? É uma ótima pergunta, Eduardo. Então, olha só, a criação de um tribunal internacional para esse tipo de crime de grande repercussão internacional foi uma luta histórica muito difícil, e países que têm práticas militares muito agressivas, conquistadores e tal, eles não queriam isso porque sabiam que viriam a ser julgados. Se, por um lado, países como a Rússia, a China, a Turquia e outros, Índia, Paquistão, nem participaram das negociações, a postura dos Estados Unidos foi diferente. Eles participaram de tudo para tentar influenciar em tudo que eles queriam, do jeito que eles queriam, forçando a barra, mas todo mundo sabia que eles não iam ratificar o tratado. Todo mundo sabia desde o primeiro momento. Gente, nos Estados Unidos tem uma lei regulamentando a captura, a invasão da Holanda e a captura de soldados que vierem a ser julgados pelo TPI. É um negócio meio surreal, né? Uma lei permitindo isso. Mas, para que o TPI possa julgar, o crime tem que ter ocorrido no território de um país que é membro do TPI. Esse país seria a Ucrânia, de acordo com essa acusação. Mas a Ucrânia não é membro do TPI, só se eu não estou autorizado, mas não era mesmo. Ou o acusado ser nacional de um país que é membro. Putin é russo, e a Rússia não é membro do TPI. Fora dessas duas situações, Nunes, o TPI só poderia julgar se o Conselho de Segurança colocasse o pedido para o TPI julgar, o que não aconteceu, porque para isso teria que passar para o Conselho de Segurança, e o processo de tomada de decisão do Conselho de Segurança, vocês sabem, envolve o poder de veto da própria Rússia. Então, me causou um estranhamento essa decisão. E outra coisa, retirar pessoas que estão numa zona de guerra, também acho que não é bem o tipo de crime, né, que estava colocado lá. A ideia é você tirar de uma cultura e botar em outra, enfim, não sei. Mas a pergunta é o seguinte: se um país é membro do TPI e uma pessoa que está sendo julgada pelo TPI está no seu território, e o TPI pede para você capturar essa pessoa e entregar essa pessoa, o país deveria fazer isso. Então, sim, se a África do Sul receber um pedido do TPI para entregar o Putin, né? Boa sorte, né, Luiz? Juridicamente deveria entregar. Mas e se não entregar? Quais sanções a África do Sul receberia? Não tem uma sanção, uma punição específica. Então, na prática, fica uma coisa meio inócua, né? E, na verdade, acabou revelando, assim, trouxe à tona um tanto de atrocidades que aconteceram, para os quais o TPI não deu atenção, e fica parecendo uma manipulação política do órgão, né? Então, existe sim uma obrigação. Por exemplo, se o Putin viesse ao Brasil e o TPI pedisse para o Brasil a captura e a entrega, não é extradição, porque extradição é de um país para outro. Pois é, Beatriz. Deixa eu ver essa mensagem aqui, que ela é complicada. Pois é. Eles têm essa prática. Eles participam da negociação para fazer mais perto do que eles querem, mas todo mundo sabe que eles não vão, ao final, se vincular. Por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, vários tratados de direitos humanos, proibição de uso de certas armas. Eles têm uma postura de se sentir acima do direito,
E talvez o mundo esteja mudando agora, né? A gente vive um momento muito interessante, tá? Muito interessante. Falamos sobre o Estado. Pois é, quando são acordos bilaterais, a simetria do poder de barganha deles massacra os outros países, né? De uma maneira que fica fácil para eles estabelecer as condições que eles quiserem. Então, assim, taticamente faz sentido, né? Quanto mais países, inclusive o multilateralismo foi sempre visto como uma ferramenta dos países pequenos de se protegerem através da institucionalização, se protegerem do poder de barganha dos grandes, né? O direito internacional é visto como um instrumento dos pequenos. Por muito tempo, o direito foi visto como aquilo que é imposto pelos fortes para dominar os fracos. Depois foi percebido como algo que poderia segurar o poder dos fortes. Por exemplo, esse absurdo de tanto de sanções que os Estados Unidos impõem a todo mundo, inclusive aos aliados, eles são ilegais. São legais de acordo com o direito da OMC, são legais de acordo com o direito da ONU. O Conselho de Segurança pode aprovar sanções, mas um país unilateralmente não pode, né? O problema é que, para a gente punir o país que está violando essa norma, a gente também tem que passar pelo Conselho de Segurança, que tem essa estrutura que você já conhece. As questões que envolvem sujeitos de direito internacional ou envolvem os elementos constitutivos, né? O povo, que é o conjunto dos nacionais. Não confundir com população, não confundir com nação. O território, que é determinado e que tem aqueles vários domínios: terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, aquelas questões que envolvem plataforma continental, as questões que envolvem reconhecimento de Estado, reconhecimento de governo, que são que têm consequências jurídicas, mas que têm uma origem, no final das contas, política. Se o seu aliado dá um golpe de Estado no outro país, você vai lá e reconhece o governo. Se o seu aliado sofre um golpe de Estado, você não quer reconhecer o governo. Infelizmente, não tem uma métrica. Se for assim, tem que reconhecer. Se for assim, não reconhece. É muito mais subjetivo do que isso. Depois o pessoal fala, se você tem uma democracia eleita, legítima, que é contra os Estados Unidos, eles vão chamar de ditadura, de populista. Se você tem uma ditadura que é aliada dos Estados Unidos, vão falar que é direitos humanos, tudo certo, beleza. É muito subjetivo. O Estado, ele tem, por ser soberano, por um lado, ele tem responsabilidade internacional quando ele viola normas internacionais e isso causa dano. Ao causar um dano a um outro Estado, ou, vamos dizer assim, ao nacional de um outro Estado, essa situação faz surgir, Eduardo, a obrigação de reparar o dano. O Instituto da Responsabilidade Internacional, Nelton, é muito parecido com a responsabilidade civil, em vários aspectos, em outros não. Se um Estado causa dano a outro Estado através de um ato ilícito, né, o país que sofreu o dano pode cobrar uma reparação desse dano. Essa reparação pode ser uma reposição da situação anterior, pode ser uma indenização, ou pode ser uma outra medida, tipo um pedido de desculpas, uma mudança de uma política interna, uma remoção de um funcionário público que fez um negócio que ofendeu o outro país. Mas um Estado soberano, por ser soberano, ele não está submetido à jurisdição de um outro Estado. Então, tem uma frase que a gente falou que parece um feitiço do Harry Potter, né? Que é o parem, parem, non habet judice. É basicamente dizer o seguinte: entre pares não há um juiz.
não há um juiz, significa que um país não pode se colocar acima dos outros. Aí tinha uma foto lá cheia de reis, todos com seus bigodes, um tanto de medalha. Um Estado não se subordina ao outro, em princípio. E aí, o interessante é que esse princípio foi sendo cada vez mais relativizado. Então, a gente entendeu que, sim, tem casos em que um Estado pode, sim, ser submetido à jurisdição de um outro Estado. Primeiro, é quando o Estado aceita ser julgado. Primeiro ponto. Se ele não aceita, ele ainda pode ser julgado. Quando o Estado se comporta no território do outro de uma maneira equivalente à de um particular. Ele age com chamado, tem um ato de império ou ato de autoridade, que é quando o Estado cria normas, obriga, proíbe. E tem um ato de gestão, que é quando ele está ali administrando o patrimônio. Em vários casos, o Estado se comporta como particular e, por conta disso, ele pode ser tratado como particular, inclusive no que se refere à possibilidade de ser submetido a uma jurisdição. O direito brasileiro prevê na Constituição vários casos em que o Estado estrangeiro pode vir a ser julgado. O mais chocante, o que causa maior surpresa, e é o que tem mais jurisprudência, é no caso trabalhista. A justiça trabalhista, Beatriz, tem competência para julgar um Estado estrangeiro que contrata uma pessoa aqui no Brasil e que, por exemplo, não cumpra suas obrigações, não respeite os direitos trabalhistas. Este é o exemplo que tem mais que tem mais exemplo, é o tema que tem mais exemplo. Mas uma coisa, e isso se eu ponho na prova, o aluno que não assistiu a aula, ele acha que está errado, porque parece errado. Não parece crível que você vai processar um outro país na questão trabalhista, sabe? Dona Maria processa a Alemanha. Oh, que isso, Dona Maria? Você está louca? Mas é. O problema é o seguinte: se o Estado que foi julgado, que foi condenado, não pagou, como é que a gente executa ele? Por que isso é um problema? Porque o patrimônio que o Estado tem no território do outro, geralmente está alocado a funções diplomáticas ou consulares. E esse patrimônio alocado a funções diplomáticas ou consulares, ele não pode ser executado, não pode ser penhorado, não pode ser expropriado, nada. Porque isso inviabilizaria o exercício das funções diplomáticas. Então, só seria possível executar um Estado estrangeiro aqui no Brasil se esse Estado tivesse aqui bens alheios às funções diplomáticas. Por exemplo, vários países guardam ouro nos Estados Unidos, o que é uma fria, porque eles várias vezes retiveram o ouro, mesmo quando o país pede para devolver, o que é um absurdo, que aconteceu inclusive com a Alemanha. O último país que tirou ouro de lá foi a Venezuela. Depois que a Venezuela tirou, eles falaram: não vamos dar para mais ninguém. Gente, perigoso. Se um país tem ouro, então a gente pode piorar, pode executar. Esse ouro aqui tem. Pois é. Pois é. São casos que nem tiveram o exercício jurisdicional, né? Isso aí é tudo político. Não é que o país foi processado, condenado e não pagou. É que, né, são sanções unilaterais que levaram a isso. Tá? Então, em regra, não está sujeito à jurisdição, mas às vezes pode estar sujeito à jurisdição, quando ele se comporta como particular, por exemplo, em caso trabalhista. Em princípio, não pode ser executado, porque os bens que o país tem no território todo geralmente são bens alocados à função diplomática, mas, excepcionalmente, pode, se tiver bens que não estão nessa função. Aí a gente falou também das organizações internacionais, né? Que tem toda aquela estrutura, os órgãos e
as razões de ser das organizações internacionais, como é que elas ajudam os países a cooperar na busca de soluções mais eficientes para problemas comuns, para objetivos comuns, como é que elas são criadas por um tratado que também regulamenta o funcionamento dos órgãos que são estabelecidos e que funciona de uma maneira juridicamente hierárquica superior à normatividade produzida pela própria organização, né? Existe aí tipo um controle constitucional. As normativas que uma organização produz têm que ser compatíveis com o tratado que criou a organização internacional. Essa questão dela não poder atribuir a si própria competências que ela não foi dada no tratado, né? Por outro lado, ter competências para atingir aquilo que foi previsto no tratado. Como que elas contribuem para o adensamento da juridicidade internacional, fazendo um papel imenso de institucionalização, regulamentação, jurisdicionalização. E as organizações internacionais, apesar de, às vezes, não mencionarem isso objetivamente, elas são também sujeitos de direito internacional. Mas temos outros sujeitos que são meio exóticos. São causos históricos muito peculiares, que não tem uma teoria geral por trás. É o caso da Santa Sé. Não confundir com a Igreja Católica Apostólica Romana, nem com outras igrejas. A Santa Sé é um caso específico. É um caso histórico. Aconteceu. Na prática, os países mantêm com a Santa Sé relações diplomáticas. É um sujeito sui generis. Não pode fazer tudo que um Estado faz. Não é uma organização internacional, mas é um sujeito de direito internacional. Né? Assim como é aquela coisa maluca chamada Ordem Soberana e Militar de Malta, que, na verdade, não é soberana, nem militar, nem fica em Malta. E nem o nome dela é esse mesmo. O nome de verdade é... Cadê? Ordem Soberana Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Essa maluquice pode aparecer numa prova para tirar os que não sabem que isso é um sujeito de direito internacional, muito parecido com a Santa Sé, em que é sujeito, por quê? Porque é sujeito. Por quê? Porque os países, historicamente, têm tratado como se fosse um sujeito. Um caso interessante e mais recente é o caso da Cruz Vermelha. Tem várias organizações não governamentais que desempenham um papel mais ou menos parecido com a Cruz Vermelha. Todos são sujeitos de... Não. Por que não? Porque para ser sujeito de direito nacional, você tem que ter... você tem que ser destinatário de normas de direito internacional. A ONU quis dar poder para a Cruz Vermelha. E a ONU fez um tratado com a Cruz Vermelha, tratando a Cruz Vermelha como um sujeito. Quando a ONU faz isso, é como se ela tivesse... Aí eu botei uma imagem de uma rainha botando a espada no ombro do cavaleiro, levanta que agora você... Né? Ela elevou uma ONG ao status de sujeito de direito internacional. Mas não se esqueçam, as ONGs, as empresas transnacionais, elas, em princípio, não são sujeitos de direito internacional. Tá? Eu vou aproveitar e falar uma coisa que eu falo mais para o final da apostila. O Nasa. A doutrina, a jurisprudência, tem estabelecido categoricamente que empresas e ONGs, associações civis, não são sujeitos de direito internacional. Bom, se tivesse uma prova, eu colocaria isso. Mas, se fosse uma prova aberta, eu diria o seguinte: apesar de a doutrina tradicionalmente não considerar como sujeito, na prática,
tem várias normas de direito internacional que tem como destinatário empresas e ONGs, fazendo com que, naquele caso, ele seja sujeito, ainda que não sejam outros. Bom, mas isso é uma discussão mais profunda. Tem uma outra coisa meio esquisita, que é sujeito, que é chamado beligerante. Uma coisa assim, não é um país, é uma articulação no contexto de uma guerra que se vincula internacionalmente em certos assuntos, com muitos limites. Beligerante é destinatário de normas de direito humanitário. E quando respeita essas normas, é, de certa forma, sujeito de direito internacional. E a última discussão é se a pessoa, o indivíduo, é sujeito de direito internacional. Quando eu fiz a minha prova da OAB no milênio passado, a resposta do gabarito era que não é sujeito. Hoje em dia, é mais difícil dizer que não é sujeito. Por quê? Porque tem várias normas de direitos humanos que atribuem ao indivíduo diretamente não só direitos, mas deveres, e inclusive capacidade processual para agir em processos em jurisdições internacionais. Então, assim, é preciso haver uma atualização desse debate, porque ou a gente muda o que a gente chama de ser sujeito de direito nacional, ou então a gente aceita que tem várias normas que atribuem direitos para estas pessoas, tá? Aí depois nós vamos falar sobre relações diplomáticas e consulares. Falamos do tanto que isso é antigo nas relações internacionais e como que se desenvolveu um direito costumeiro, desde os mais antigos, persa, grego. Isso foi positivado em um tratado. E esse tratado ele é muito importante, né? E a principal função dele é garantir que os países mantenham relações diplomáticas, porque esse contato ele é muito importante, né? A China acabou de promover uma reaproximação da Arábia Saudita e do Irã. A primeira coisa que eles vão fazer é reabrir as embaixadas de um no país do outro. Veja, a partir daí os países voltam a conversar diretamente, estavam com as relações rompidas há muito tempo, muito ruim. Mas, para garantir que a minha embaixada vai poder trabalhar no seu país, eu tenho que ter uma série de imunidades, uma série de direitos, uma série de privilégios, uma série de garantias. Esse é o aspecto mais importante desse tratado. E é o aspecto que, às vezes, nos leva a situações que o povo não acredita muito, né? Então, tem uma série de proteções ao agente diplomático, que não pode ser preso, não pode ser detido, não pode ser... ele é inviolável, né? E aos locais da missão diplomática. Não significa dizer que o local onde fica a embaixada ou a casa seja território do outro país. Não, não é território, mas é protegido, né? De um ato de autoridade invasivo, do poder de polícia, né? Do estado onde essa embaixada se encontra. É óbvio que eu não estou dizendo que a polícia não tenha fisicamente a capacidade de derrubar o portão e entrar na marra. Quando eu digo que não pode, é porque isso é um escândalo internacional. Uma violação absurda do direito internacional que choca o planeta inteiro. Então, não pode no sentido de ser ilícito, né? No sentido de ser ilícito. A comunicação entre as embaixadas e a capital é tão importante que a mala diplomática é inviolável. Não confundir a mala diplomática com a mala do diplomata, né? Por exemplo, imagine que um país quer mandar um colar de 16 milhões de reais para o Brasil. Você pode mandar na mala diplomática, que estaria
intocável, inviolável, né? Seria o caminho direto. Se você bota na mala, na mochila, nem de um diplomata, de um funcionário lá, não está utilizando os canais diplomáticos que servem para garantir essa comunicação. Né? As relações diplomáticas cuidam Estado com Estado. O agente diplomático, a missão diplomática, as imunidades. Né? Quando a gente fala de relações consulares, a gente está falando de cuidado com as pessoas, é particular. Então, para cuidar do estrangeiro que quer vir para o Brasil, consulado. O brasileiro que está morando lá fora, consulado. As questões que envolvem passaporte, documento, processo. Pois não, Nunes. Qual foi a dúvida? Deixa eu abrir aqui. Olha que coisa interessante. A gente sabe que tem alguns países que são muito vulneráveis, são muito pequenos, onde o narcotráfico, às vezes, manda e desmanda. E que esse é um tipo de canal que seria passível de ser. Né? Se houver fortes indícios, por exemplo, um cachorro treinado para detectar cocaína, ou um aparelho, um raio-x, sei lá, alguma coisa que... E aí tem fortes indícios de que tem uma substância que não está protegida pelas convenções. Aí você pode chamar o responsável pela missão diplomática para o aeroporto, pedir para que seja conferido, ele pode pedir abertura. Mas se no próprio aeroporto abrir, isso é um ato ilícito internacional. Também é ilícito transportar cocaína ou qualquer droga ou qualquer coisa ilícita na mala diplomática. A mala diplomática serve para a comunicação oficial entre os países. Então, assim, eu acho que deve haver abuso dessa prerrogativa. Às vezes o abuso é inocente. Vou dar um exemplo. Nos países do mundo árabe, é proibido o consumo de bebida alcoólica. Aí os diplomatas de países que têm costume de beber, às vezes botam uma cachaçinha ali na mala diplomática para chegar e abastecer os amigos que estão lá na Arábia Saudita. Sabe? Não poderia, mas acontece. Agora, não podemos abusar. Então, consulado cuida de pessoas, então pode ter vários consulados no país, nas cidades mais importantes. Embaixada cuida do Estado, só tem uma embaixada e fica na capital. Mesmo que a capital não seja a cidade mais importante. Os consulados e os funcionários consulares, eles têm imunidades muito mais restritas, só naquilo que envolve o exercício da sua função. Então, por exemplo, se um funcionário consular está falsificando passaporte, é um crime? Mas ele está dentro da função dele, para aquilo ali ter imunidade. Mas se ele faz uma coisa fora do contexto do consulado, aí ele não tem mais imunidade. E caiu uma questão na prova do AB, né, nas últimas aí, que era sobre isso. Era uma batida de carro, o carro consular com... Pois é, o Nunes. Para o diplomata, a família que mora com ele também está protegida. No caso consular, que está muito mais vinculado, deixa eu achar aqui, para te responder certinho, ao trabalho, né? Ao trabalho do agente do funcionário consular. Estou procurando aqui, será que eu não botei isso? Não? Olha lá. Os funcionários consulares não poderão ser detidos ou presos preventivamente, exceto em caso de crime grave e em decorrência de decisão de autoridade judiciária. Ou seja, eles podem, se tiver essas circunstâncias. Né? Eu acho que não está, o Nunes, mas eu vou procurar aqui e ver se minha apostila não tem, se está faltando isso, tá? Eu tirei umas coisinhas, acho que talvez eu tenha tirado isso também. Muito bem. Então, relações diplomáticas para cooperação e a gente tem os modos pacíficos de solução de controvérsias.
Pessoal, eu sei que alguns de vocês estão acompanhando pelo celular, né? Talvez tenham que se deslocar para o bandejão e tudo. Fica à vontade. Eu vou continuar aqui e vai ficar gravado e depois eu mando o link para vocês, tá? Na unidade 5, a gente tem... Mas aí, Eduardo, da minha parte, eu já vou me preparar para fazer no formato que a gente combinou, tá? Eu vou aguardar o pedido, mas eu vou me preparar. A unidade 5 fala sobre como que o direito internacional cria mecanismos para facilitar a solução pacífica de controvérsias. Porque conflitos internacionais sempre vão acontecer. Os recursos são limitados, as ambições são ilimitadas e disputas ocorrem. Disputas, conflitos entre estados são mais complicados por vários motivos, inclusive por conta dessa ideia de soberania. Por quê? Porque dependendo da forma de solução de controvérsia adotada, ela pode ser juridicamente vinculante para o soberano ou não. Então, na classificação dos modos pacíficos de solução de controvérsia, o principal critério para classificar, veja, não é um critério se é jurídico ou não, é se o resultado do processo é juridicamente vinculante ou não. Então, a gente tem os modos não jurisdicionais, que envolvem os meios diplomáticos e meio político, e temos os modos jurisdicionais, que envolvem as jurisdições que produzem as decisões jurisdicionais, que são fontes de direitos e obrigações, como a gente já estudou. Dentre os meios diplomáticos, o primeiro, mais utilizado, mais importante, mais recorrente, é sempre, Débora, a negociação. Ela é a primeira a ser utilizada, ela é utilizada paralelamente a outras coisas, ela é a mais flexível e é a maneira, Oleide, pela qual os países mantêm o máximo controle sobre como a controvérsia vai ser resolvida. Por quê? Porque os países têm que concordar. Qual que é o outro extremo disso? É uma sentença jurisdicional. Por quê? Porque aí o país não tem que concordar. Ele é obrigado, gostando ou não gostando. Ele não era obrigado a se submeter à jurisdição. Mas uma vez que se submeteu, tem que acatar a decisão. Quer goste ou não. Então, a negociação é a primeira a ser tentada. Quando ela não consegue atingir os objetivos, tem umas táticas para facilitar. Uma delas é prestar bons ofícios. Bons ofícios é o quê? É um país que oferece o seu território como um campo neutro, para que as partes possam negociar sem uma sentir que está submetida a outra. Arábia Saudita e Irã. Se o iraniano for para a Arábia Saudita, o poder está com a Arábia Saudita. Se for o inverso, está com o Irã. Mas se os dois forem para a China, aí tudo bem, eles estão equiparados. Bons ofícios não envolvem dar pitaco, dar dica, participar. É só oferecer o espaço. Inquérito é quando a gente tem um problema para negociar e esse problema é baseado no fato de que um país acredita em certas informações como sendo verdadeiras e o outro país acredita em outras informações como sendo verdadeiras. Ou seja, eles não concordam com os fatos, a materialidade dos fatos. Então, para negociar, a gente tem que primeiro esclarecer o que de fato aconteceu. Para esclarecer, as partes têm que concordar com uma terceira parte para desempenhar um papel de levantamento de dados, de inquérito, de investigação. E aí, as partes concordam que o que esse terceiro neutro esclarecer é o que vai ser aceito como sendo verdade.
Mediação já envolve uma interlocução e uma sugestão, né? Proativa, material, concreta. E a conciliação, cuidado com esse nome engana, no direito interno, conciliação é uma outra coisa. A conciliação envolve um grupo de pessoas que vai estudar o caso em profundidade, analisar todos os aspectos e produzir, né? Uma coisa muito parecida com uma sentença. Agora, todos esses meios resultam apenas numa sugestão, num palpite, num pitaco, numa ideia, e não em uma obrigação de ser acatada. Mediação envolve uma pessoa facilitar o diálogo entre as partes, conversando com cada um dos lados, entendendo os objetivos e os limites e os parâmetros e as preocupações de cada lado, e, a partir disso, propor uma solução. Então, a mediação é a primeira que propõe algo. A conciliação também. Inquérito não propõe. Inquérito esclarece. Bons ofícios não propõe. Bons ofícios oportuniza a negociação no seu território. A mediação já dá uma ideia. E aí, quando a gente passa para os modos jurisdicionais, a gente vai ter jurisdição arbitral, que é aquela que é construída para resolver um conflito e depois deixa de existir, e a jurisdição permanente, que fica lá, segunda a sexta, janeiro, dezembro, esperando alguma coisa acontecer para ser utilizada. E se não acontecer nada, vai continuar lá. E depois que os conflitos são resolvidos, vai continuar lá. As jurisdições, elas podem ter a estrutura de um tribunal. Se tiver a estrutura de tribunal, vai ser uma jurisdição judicial, mas ela pode ter também uma estrutura que não é de tribunal, mas tem jurisdição. É o caso da OMC, cujo órgão de solução de controvérsia não é um tribunal, mas tem jurisdição de resolver conflitos. As jurisdições judiciais podem ter competência geral, como a Corte Pessoal de Justiça, ou podem ter competência específica, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como o Tribunal do Direito do Mar, né? Tribunal Penal Internacional. Esses tribunais têm autoridade porque o tratado que criou e regulou eles diz que os países são obrigados a acatar a decisão. Produzem normatividade que os países aceitaram. E aí a gente viu que tem mecanismos tipo proteção diplomática, que é quando um país compra a briga de um nacional contra um outro país, e a gente percebeu que isso é um mecanismo complicado, burocrático, difícil, e que a parte prejudicada não tem controle sobre o governo do país que vai, talvez, proteger a sua causa junto aos outros. E temos uma nova modalidade, que é o ISDS, que a gente falou no contexto da Corte Permanente de Arbitragem, que é um mecanismo pelo qual o indivíduo, o investidor, ou a empresa, com base em um tratado do país no qual essa empresa é sediada, ele pode ir diretamente processar um outro Estado perante um tribunal arbitral internacional. Se ele fizer um investimento, por exemplo, e o Estado, de alguma maneira, expropriar direto ou indiretamente esse investimento. Isso é muito revolucionário. E levanta a discussão sobre o que é ser sujeito de direito internacional. Porque se você tem, inclusive, capacidade processual própria, você não é sujeito, você tem até capacidade, você não tem titularidade. Né? E aí, depois disso, a gente entra na discussão sobre ONU, Conselho de Segurança, Corte Pessoal de Justiça, que são discussões mais recentes. Né? Nosso tempo se esgotou e eu acho que a gente conseguiu cobrir uma parte que estava mais distante na memória. Das
meio-dia, quem precisar ir, pode ir, viu, pessoal? E quem tiver alguma pergunta mais específica sobre ONU, Corte de Proteção de Justiça, Corte Permanente de Arbitragem, até o meu alarme está me avisando aqui. Pronto. Tribunal Penal Internacional ou Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive, ô Luana, pode ir, né? Caiu uma questão sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos na última prova da lei. E sabe qual foi a questão? Foi exatamente essa discussão de acesso direto à Comissão de Direitos Humanos ou à Corte, sabe aquela pergunta que eu falei que com certeza ia cair na minha prova, caiu na prova da AB também. Tá? A unidade 8, imagina, Maria Luísa, um prazer, viu? Tá bem, Beatriz, fica à vontade, tá, pessoal? Meio-dia, vocês estão liberados, viu? Fica aqui só caso alguém tenha alguma dúvida, que eu possa esclarecer, tá bem? Muito obrigado. E eu disse para vocês para a prova, viu? Tá, Nunes? Eu só fiquei em dúvida quanto à questão de provocação do próprio indivíduo à comissão, né, interamericana de direitos humanos. Igual você falou anteriormente, ele vai ser considerado um sujeito de direito internacional ou só é atribuída uma capacidade postulatória? É muito, muito importante essa pergunta sua, pelo seguinte, ele não tem capacidade de propor uma ação jurisdicional na Corte Interamericana, mas ele tem capacidade própria de levar um caso à atenção da comissão. Se a comissão tentar resolver o caso e não conseguir junto ao Estado, se a comissão propuser uma ação perante a Corte, o indivíduo tem capacidade processual própria para várias coisas, inclusive para peticionar, para pedir, para participar, para ser ouvido. Então, às vezes parece que há um certo preciosismo. Um abraço, Násia. Obrigado. Dogmático, de forçar a barra para dizer que não é sujeito, sabe? Como se fosse só para não mudar o discurso, enquanto na prática os tratados estão mudando. Né? O Antônio Augusto Cansado Trindade, ele sempre defendeu isso na doutrina dele. E quando ele foi presidente da Corte Interamericana, ele propôs o regulamento da Corte, que deu muita capacidade para as pessoas. Uma vez eu fiz um recurso para uma questão em que eu defendi que o indivíduo era sujeito, citando o Cansado Trindade, e a resposta do recurso foi assim: por mais que o Cansado Trindade queira que seja, ainda não é considerado sujeito, sabe? Mas, enfim, eu, numa prova fechada, colocaria que não é, mas essa questão é mais complicada. Né? Tá bom. Leide, Eduardo, Nelton, vocês têm alguma questãozinha? Guga, eu só queria te fazer um pedido, cara. Eu te mandei um e-mail. Parte dele agora já não se faz tanta situação. Que era sobre o estudo jurisprudencial. Mas a segunda parte eu queria que você desse uma olhadinha. Tá bom. Beleza? Tá bom. Obrigado, viu? Bom dia. Muito obrigado pelo período de aulas. Imagina. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Nelton. Muito obrigado, viu? Até mais, Luiz. Obrigado, viu? Tchau, tchau.